Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor nosso Deus, para a tua glória, em nome de Jesus. Agora ficou muito alto. Em nome de Jesus, que a tua palavra seja revelada para teus filhos. Que a tua palavra não volte para o Senhor vazia. Que a tua palavra seja manifestada pelo teu Espírito Santo. E que os teus anjos ministrem sobre tua igreja, sobre teus filhos, sobre tuas ovelhas. Para que o Senhor seja exaltado e glorificado. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Manifesta teu poder, manifesta a tua glória. Eu rogo a ti, porque eu sei que tu és poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. Bem sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tua palavra nos será revelada, teus filhos se regozijarão, tuas ovelhas ouvirão a sua voz. E isso para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Amém. Abençoados, hoje eu só tenho 30 minutos. Hoje é uma noite de festa, é um dia de festa. Tivemos almoço aqui no ministério e vamos ter um jantar agora. Após a pregação, a ministração, teremos um jantar para todos, tá? Então você vai jantar, vai comer carne, vai comer arroz, vai se regozijar, vai ter e manter a comunhão com toda a igreja. Amém, abençoados? Vou terminar o culto 1 hora mais cedo, hein? Não vai sair correndo que nem louco, porque a polícia não está atrás de você. E você também não vai pegar o trem atrasado. Então é 1 hora antes. Dá para você abraçar o irmão, né? Abençoada aqui, né, abençoada? Dá para você dar um abraço, um beijo nela e mantenha a comunhão com todos. Amém, abençoados? Amém. Só tenho 30 minutos. O tema de hoje, graça, alívio para quem está cansado da lei. Essa é que é a verdade. A graça é um alívio para quem está cansado da lei. Jesus disse em João 16:13, que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Então você tem que saber para quem você prega a graça. Não adianta você querer empurrar a graça para quem não está cansado da lei, que é como dar pérolas aos porcos. Você coloca um colar de pérola num porco, lava ele, passa perfume, tudo certinho, coloca colar de pérolas, quando você solta ele vai para a lama. Porque ele não entendeu ainda que tem que andar limpo. E só a graça limpa. Alguns, como porcos, parece que nasceram para andar sujo. Ou gostam de andar sujos. Com má consciência. Consciência de pecado. Consciência de que vai perder a salvação. Consciência de que vai para o inferno. Quantos que eu conheço que pensam que vai para o inferno? Mesmo dentro da igreja. Mesmo já tendo aceitado Jesus, batizado em águas, eu conheço pessoas que têm medo de ir para o inferno. Graça. Diga comigo. Alívio. Para quem está cansado da lei. Você está cansado da lei? Você no Facebook, você está cansado da lei? Como assim cansado? Cansado da lei, vai nessa igreja, fala que você é um pecador. Vai na outra igreja, fala que você é um pecador. Você foi em outra cidade, em outro estado, fala que você é um pecador. Foi em outro país, chega lá, fala que você é um pecador. Nossa, mas esse pecado nunca vai sair? Não vai chegar uma hora que você vai deixar de ser pecador? Quantas igrejas você já foi e todas falaram que você é um pecador? Que o pecado, vou te falar a verdade, chegou uma hora que eu não aguentei mais. Chegou uma hora que eu não aguentei mais. Não aguento mais. Por quê? Vai nessa igreja, você é um pecador. Vai na outra igreja, você é um pecador.
Vai na pentecostal, você é um pecador. Vai na tradicional, você é um pecador. Vai na católica, você é um pecador. Todo lugar que eu ia, falava que eu era um pecador. E eu pensava, mas isso nunca vai acabar? Quem está me entendendo? Eu estava cansado da lei. Tem que aceitar Jesus para ser salvo. Eu aceitei. Tem que se batizar para ser salvo. Eu me batizei. Tem que tomar a Santa Ceia. Eu tomava. Fazia tudo o que tinha que fazer. Mas não resolvia. Eu estava cansado da lei. Digam, por quê? Eu achei a resposta em Hebreus capítulo 7. Por favor. Hebreus capítulo 7. Eu estava cansado da lei. Cansado. Eu queria uma resposta. Eu queria uma resposta. Eu não queria mais ser condenado. Pô, todo mundo falava que eu podia ir para o inferno, que eu podia perder a salvação, que não sei. Isso eu não estava careca de saber. Eu não precisava que alguém mais falasse. Eu já sabia isso de cor e salteado. Eu estava cansado dessas palavras. Eu queria algo novo. Não existia uma igreja nova, um ministério novo. Quantas igrejas eu fui? Denominações, quantas? Quantas? Faz isso, eu fazia. Faz aquilo, eu fiz. Tem que aceitar, eu aceitei. Tem que batizar, eu batizei. Tem que tomar, eu tomei. Mas a consciência estava ruim ainda. Não melhorava, não sarava a minha consciência. Por quê? Hebreus 7, o Espírito Santo veio me responder em Hebreus 7. Quem já achou, diga amém. Versículo 19. Por que não resolvia? Tantas denominações evangélicas que eu fui e não resolvia. Conselho de pastores, eu participei do Conselho de Pastores de São Paulo, mais de 2.000 pastores. E aí? Vai vir um pastor dos Estados Unidos, ele falava que eu era um pecador em inglês. Vai vir um pregador do Rio de Janeiro, ele falava, todos vocês são pecadores. Ele falava que eu era um pecador na língua carioca, do Rio de Janeiro. É verdade. Aí veio o pregador baiano. Oxe, você é um pecador. Aí veio um pregador do Mato Grosso. Vote, você é um pecador. Lembra do vote? Vote é velho, né? Mas todo mundo falava que era pecador. Ninguém não tinha uma palavra. Então, Hebreus 7,19 me trouxe a resposta. Hebreus 7,19. Senhor, por que tantas igrejas que eu fui eu não tenho alívio? Não tenho alívio. Hebreus 7,19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Traduzindo, a lei nunca aperfeiçoou nada. Você está debaixo da lei ainda? Você que me assiste está vivendo da lei ainda, das obras da lei? Olha aqui, ó, Hebreus 7,19. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Porque nas igrejas da lei eu estava longe de Deus. Você tem que buscar a Deus, não era assim? Tem que buscar. Tem que pagar o preço, tem que se esforçar, tem que sacrificar, e tem que subir, e tem que descer, e não pode comer, e não pode beber, Deus estava longe. Mas agora foi introduzida uma melhor esperança, pela qual eu cheguei a Deus, que é a graça. A palavra central do tema de hoje, o tema, graça, alívio para quem está cansado da lei. Mateus, capítulo 11, foi o que Jesus disse. E graças a Deus, Abba Pai, eu encontrei esse alívio.
Também encontrou? Então glória a Deus pela sua vida. Você também encontrou alívio? Irmão, mas estava pesado, hein? Estava pesado, hein, abençoado? E aquelas frases, como é difícil ser crente. Não era difícil? Tinha que carregar um caminhão nas costas? Carregado de cimento? Aí é difícil mesmo. Claro que é difícil. Tem que pagar o preço. Quando Jesus já pagou o preço, eu tenho que pagar também. Ele já pagou, mas eu tenho que pagar também. Mateus 11, coloque o seu dedo no versículo 28 e vamos ver o que o Senhor Jesus disse. Porque se tiver escrito, o tema hoje, graça, alívio para quem está cansado da lei. Foi Jesus que disse esse tema. Mateus 11, 28, Jesus falou: vinde a mim, venham a mim. Não sei se você é japonês, chinês, brasileiro, judeu, gentil, não sei. Ele disse, venham a mim. Alguém lá do fundo disse, Senhor, quem que pode ir até o Senhor? Ele disse, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Era eu. Eu era um desses. Cansado. Sobrecarregado. Não tenho vergonha de dizer isso. Eu não tenho vergonha de falar isso. Pastor, mas você... Eu estava cansado, irmão. Ia nessa igreja, ia naquela outra igreja. Ouvia um pastor, ouvia o outro. Se você souber quantos livros eu tenho lá em casa, você nem imagina. Só de Bíblia são 51 Bíblias. Você imagina quantos livros eu tenho. Um fala uma coisa, o outro fala outra coisa. Um fala uma coisa, o outro fala outra coisa. 10 passos para isso, 3 passos para aquilo lá, 5 passos para não sei o quê, 7 passos para não sei o que lá, 7 semanas disso, 4 semanas não sei o quê. Eu estava cansado. Vem o pastor do Japão, vem o pastor da China, vem o pastor de tudo quanto é lugar. E a palavra era a mesma e eu estava cansado. Dá um sinal quem está me entendendo. Agora olhem para mim. Tem que ter caráter, o que eu disse? E personalidade, o que eu disse? Para chegar publicamente e dizer, eu estou cansado e sobrecarregado. Por que tem que ter caráter e personalidade? Porque quem é soberbo, quem é orgulhoso, não tem coragem para dizer que está cansado e sobrecarregado. Continua sofrendo na lei. Continua escravo da lei. Continua escravo do sistema. Não pode isso, não pode aquilo, não come isso, não come aquilo outro, não bebe isso, não bebe aquilo outro. Então está cansado, sobrecarregado. Mas o orgulho e a soberba não o deixa dizer, Senhor, eu estou cansado, Senhor, eu estou sobrecarregado, o que eu tenho que fazer? Aí ele vai falar, vem até mim. Não é a mim, pastor Marcos Gomes. Não é a mim, MGA. É a mim, Cristo. Se você vir a mim, Marcos Gomes, o que eu posso fazer por você? Mas se você vai a Cristo, Romanos 9,33, quem nele crer não será confundido. Se você vai a Cristo e eu fui a Cristo, porque em 1994, estamos em 2018, quase 2019. Em 1994, quando eu ouvi a graça pela primeira vez, eu falei, está tudo errado, você está louco? Onde você viu falar isso? Não, não é assim não. O que é isso? Não, não é assim não. Onde se viu? Eu vou lá falar com esse pastor. Eu vou lá falar com esse pastor. E me armei de textos. E vou falar isso, vou falar aquilo. E eu vou falar, e vou lá falar com aquele pastor. E quando acabou o culto, eu falei, quando acabar o culto, vou falar com aquele pastor. Vou provar que ele está tudo errado. Onde você viu falar isso? E acabou o culto. E ele, Romanos 5, Romanos 3, Romanos 8, Romanos capítulo 6. Veja em Romanos 9, veja em Romanos 11. Quando acabou o culto, eu vou falar o que para o pastor? Se ele mostrou tudo na Bíblia. Eu não pregava,
eu não ensinava, eu não vivia, mas estava tudo escrito. E eu tive que ficar quietinho. Acabou os meus recursos, acabou minhas armas, e eu, cansado da lei, cansado do sistema, fui falar com o Senhor, com Cristo. Senhor, pastor lá mostrou aqui, mostrou esse texto, mostrou aquele. Não, mas não é assim não. Eu sou filho de pastor, filho do irmão Genésio, presbítero, Genésio Gomes, Marcos Gomes, Genésio Gomes. Eu sou filho do pastor, do irmão Genésio. Senhor, não, que ninguém me enrolar não. Eu só creio se tiver escrito. Porque eu achava que era coisa de pastor. Eu achava que era coisa de uma igreja. A graça. E eu no meio da rua, na Rua Inglaterra, no Parque das Nações, Santo André, São Paulo, Brasil. Senhor, eu só creio se tiver escrito. Eu falei isso no meio da rua, dei um grito. Eu estava cansado. Ele estava sobrecarregado, não aguentava mais. Cansado, sobrecarregado. Mas eu não pensei que Deus tinha ouvido. Eu nem imaginei. Aliás, eu falei como um desabafo. Eu pus para fora. Eu só vou crer se tiver escrito. E passou um mês. Estou quieto na minha casa, nem lembrava mais isso. Numa segunda-feira, 1:50, o Espírito Santo entrou na sala onde eu estava. E agora para onde que eu vou? Não tem como sair. Está me entendendo? Eu estava sentado num sofá, 1,5 metro tinha porta. 1:50, o Espírito Santo entrou. Invadiu a sala. Não tinha para onde eu fugir. Não tinha para onde sair. Fiquei pregado no sofá. Falei, e agora eu estou perdido, porque não vai ter como sair. Ele vai me revelar, vai provar tudo na vida. E eu vou ter que aceitar. Eu pensei em milésimo de segundo, que eu sabia que era ele e que ele tinha vindo para me mostrar na palavra. Porque eu falei um dia, há um mês atrás, que eu só ia crer se tivesse escrito. Então, quando ele chegou, na hora eu falei, agora, está me entendendo? Agora, eu olhei para a saída, falei, não vai dar. Não teve jeito. Em segundos ele me invadiu, o meu ser. Ele me encheu, me tomou. Comecei a chorar, de soluçar. A unção veio sobre mim. Eu já não era mais meu. Nunca fui, mas não era mais meu. Não dava para andar, não dava para sair, não dava para correr, não dava para nada. Ele entrou, invadiu a sala, invadiu o meu corpo, invadiu tudo. E ele falou, e eu já estava chorando, porque eu sabia que ele veio me pegar. Eu sabia que ele tinha ido lá me pegar. Igual em Atos 10, 44, 45 e 46, dizendo Pedro ainda essas palavras, de repente caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam. Eu sabia que ele foi ali por causa de mim. A pastora estava lá, não aconteceu nada com ela. Foi em mim. Em mim. E ele disse, abre em Romanos 8, que eu vou te ensinar. Eu já estava chorando de soluçar. Abre em Efésios 1, e chorando de soluçar. Abre em Colossenses 1, e chorando de soluçar. Eu olhava para a Bíblia, as palavras estavam vivas, pulando, as letrinhas estavam pulando assim, ó. Eu falei, nossa, eu nunca vi isso, as letras estão pulando. Aí eu lembrei de Hebreus 4, a palavra é viva, poderosa e eficaz. As letrinhas pulavam assim, ó. Eu estava cansado. Eu estava sobrecarregado. O Espírito Santo tinha me revelado a graça depois de 2h30. Não foi um pastor. Não foi uma escola dominical. Não foi um seminário. Ninguém sabia disso. Era eu e Deus, Deus e eu sozinho naquela segunda-feira, naquela sala. Eu tinha que levar, minhas filhas eram pequenas, tinha que levá-las para a escola. Ela entrava 1h, era 1:50. E eu falei, pastora, está atrasado. Sabe como que é mulher em casa para trocar criança, né? E enrola mais que, né? E mulher não sei o que lá, e atrasado, 1:50, entrava 1. Vamos, tem que andar. E tem que levar as meninas, de repente o Espírito Santo entrou com tudo sem falar nada. Aí a pastora veio, fiz assim um sinal para ela, assim, vai embora. Vai embora porque o bicho vai pegar. Vai embora porque ele chegou aqui, ele entrou. E ela já percebeu que a unção veio, pegou o carro e foi levar as meninas. Aí ficou só eu e ele na casa, na sala. Aí não tinha para onde fugir mesmo.
Aí não tem pra onde correr, irmão. Graça, alívio para quem está cansado da lei. Por que as pessoas que nem Bíblia não conhecem vivem em paz no mundo? Porque não conhecem a lei. Você que quer aceitar Jesus, venha para a igreja evangélica. Aí a pessoa aceita Jesus, vai na igreja evangélica, na verdade não está aceitando Jesus, está aceitando um sistema religioso na vida dela. Aí ela vai conhecer a lei para tentar viver da lei, sendo gentil. E a lei foi para os judeus e o fim da lei é Cristo, mas ela não sabe, porque não falaram isso para ela. Mandou ela aceitar Jesus e ela aceitou. E agora ela está numa igreja evangélica. E então começam a pregar a lei para ela. E a lei começa a pesar, e ela começa a ficar cansada e sobrecarregada. Primeiro dia numa igreja evangélica, nossa, me senti tão bem primeiro dia. Fica lá um tempo para você ver. Agora que você se batizou, não é assim? Agora, irmão, agora você se batizou, agora. Aí começam as regras. E aí o fardo começa a ficar pesado. É ou não é verdade? O tema de hoje, graça, alívio para quem está cansado da lei. Leia comigo Mateus 11, mas tem que ler a Bíblia. Se você não ler, não tem jeito. O Espírito Santo veio a mim, porque eu falei, eu só vou crer se tiver escrito, eu sou filho de pastor, eu nasci na igreja. Não vem com essa conversa não, tem que mostrar na Bíblia. Provavelmente ele disse, é? Tá bom. Me pegou mesmo. Tipo assim, você não quer que mostre na Bíblia? Abre Romanos 8, abre Romanos 3, abre Romanos 5, abre em Efésios 1, verso 3, 4 e 5, abre em Efésios 1, 11, abre em Colossenses 1, 12, 13 e 14. Eu tenho tudo de cor salteado. Tudo que ele falava. Abre em Filipenses, abre em Gálatas, abre em 2 Coríntios 5. Está tudo aqui gravado dentro de mim, registrado. O dia que ele veio revelar. E depois de 2h30 debaixo daquela unção, eu falei, Senhor, e agora? Eu tenho um batismo para fazer domingo. Era numa segunda, no próximo domingo tinha um batismo. Falei, e como é que faz agora? Vai lá e batiza eles, mas não fala nada não, tá? Que eles não podem suportar. Não fala nada não. Isso foi em fevereiro de 1997. Eu fiquei um mês quieto. Tinha o batismo, vamos fazer o batismo. Mas senhor, mas não vai mudar nada. Eu sei, claro que não muda, mas vai lá e faz. Se não for o que eles tinham que batizar, se vira, vai lá e batiza eles agora. E ainda fiz mais um batismo sabendo que não valia para nada. Eu ia falar para a pessoa, Deus me revelou na segunda. Você acha que eu ia falar na terça? Eu ia ficar sozinho na igreja, todo mundo ia embora. Fala para o seu irmão, tem que ter sabedoria. Porque tem gente que não tem sabedoria, né? Ele quer empurrar a graça para uma pessoa em 1 minuto, que é que entende tudo, que faz 20 anos que eu estou enganado. Aí a pessoa vai escandalizar mesmo? A criança nasceu agora, você vai dar uma feijoada com pimenta malagueta, você mata a criança na hora. Não é? Acabou de nascer, irmão. Então vamos dar leite. Mas não é leite de bar não, tá? Pegou? Leite da mamãe, né? Do peito, leite materno. Vai dar leite de caixinha para a criança, acabou de nascer, vai dar desinteria nela. Não é? Acabou de nascer. Tem que dar o leite, mas o leite certo. Alô? Tem que dar comida, mas a comida certa. Deus me revelou a graça em fevereiro de 1997. Fiquei um mês quieto, não podia falar nada. Depois de um mês, em março de 1997, o Senhor me disse, agora você pode começar ensinando eles devagarzinho. Minha primeira apostila em graça, crescendo em graça. Março de 1997. Bem devagarzinho. Eu já sabia tudo, já entendia tudo, mas tinha bem devagarzinho, por quê? Porque a igreja não sabia de nada. Quem está me entendendo? Jesus disse, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, não é o pastor Marcos, não é o MGA, eu vos aliviarei. Está claro ou não está claro? Alô, não é vem para a minha igreja. Alô, a mensagem não é essa não, hein?
Se você está falando para alguém lá, sai da sua, vem para a minha. Você está errado se você faz isso. Porque isso não é pregar. Sai da sua, vem para a minha que é a boa. Você está muito errado se você faz isso, hein? Você tem que apresentar Cristo para as pessoas. E falar para as pessoas, em Cristo você é salvo, em Cristo você é abençoado, em Cristo você está liberto, em Cristo você está justificado. Não é, vai lá no MGA que você vai ser salvo, vai no MGA que você vai ser liberto. Isso não é pregar a graça. Pregar a graça, se você entender, aplaude. Pregar a graça é falar para as pessoas o que Cristo fez por elas e o que elas já são em Cristo, mesmo que elas não sabem. Você tem que falar para elas o que elas já são em Cristo. Aplaude quem está entendendo. A salvação não é pela graça? Digam todos bem forte, Efésios 2:8. Então, quando você for pregar para alguém, você não fala, olha, vai lá no MGA que você vai ser salvo. Não é assim. Abençoado, pela graça você é salvo. Como assim? Crê na Bíblia? Creio. Efésios 2:8 diz que pela graça. É assim que se prega. Você não tem que pregar igreja. Você não tem que pregar denominação. Você não tem que pregar pastor, pregar apóstolo. Você tem que pregar a Cristo. Porque ele disse, eu vos aliviarei. Agora, você quer saber onde prega Cristo? Aqui prega Cristo. Aí é diferente, aí já é outra coisa. Já é outra conversa. Você pregou a Cristo e a pessoa te fala, nossa, mas onde você aprendeu tudo isso? Ah, então vem no ministério com o congrego que lá se prega Cristo. Está claro ou não está claro? Aqui se prega Cristo. O que Ele fez por você. O que você é em Cristo. O que você tem em Cristo. Está claro ou não está claro? Vê Mateus 11:28 e olha a promessa que Jesus falou. Eu vou ler para vocês. Mateus 11:28. Vinde ao pastor Marcos. Vinde ao MGA. Vinde a mim. Jesus falou. Vinde a mim, os que estão cansados, sobrecarregados, e o MGA vai te aliviar. Pastor Marcos vai te aliviar. Ele falou, eu vos aliviarei. Diga comigo, o que Jesus está falando? Faz assim, sobre o que ele está falando? Ele está falando assim, você está cansado? Você está sobrecarregado? Você precisa ter uma experiência comigo. Porque até agora você só conheceu religião. Quando alguém falar para você que a graça está errada, você fala assim, você precisa ter uma experiência com Cristo. Como assim? Eu já sou crente há 35 anos. Você precisa ter uma experiência com Cristo. Eu já aceitei Jesus faz 58 anos. Você precisa ter uma experiência com Cristo. Ele disse, eu vos aliviarei. Ele está falando de uma manifestação sobrenatural na vida daquele que vai até Ele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Dá um sinal quem está entendendo o que eu estou falando. Diga, Jesus está falando de uma experiência sobrenatural. Diga, que o homem pode ter com Cristo. Ele não está falando de uma igreja, ele não está falando de uma denominação, ele está falando de uma experiência. Venham a mim que eu vos aliviarei. Deixa comigo. Está cansado, está sobrecarregado, está sendo humilhado, está sofrendo. Vem a mim que eu vou resolver. Eu vos aliviarei com gozo, com graça, com unção, com revelação, com alegria. Eu vos aliviarei. É o que Jesus falou. Ele me aliviou. Ele me aliviou e muito. Jesus me aliviou muito. Irmãos, está me entendendo o que eu estou falando? Jesus me aliviou, irmão.
Esse negócio de ter medo de ir para o inferno, esse negócio de eu sou um pecador e não sai da minha cabeça, Deus está me olhando. Nossa, eu fiz aquilo ontem, Deus está olhando, hein? Nossa, aquilo, Deus está vendo. Essa condenação não saía da minha mente. O ser humano tem vontades e desejos carnais. Ele não pediu para ter essas vontades. Ele não comprou essas vontades e desejos. Já nasceu nele. E eu vou ser culpado por ter essas vontades e desejos? Não estou nem sabendo de nada. Eu nem pedi para ter vontades e desejos. E por não conhecer a graça, aquela condenação pesava assim, ó. Deus está olhando, Deus está vendo, vai para o inferno. Aquela condenação acabava comigo. Eu estava cansado da lei. Eu estava sobrecarregado. Cristo me aliviou. Ele disse, Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo. Ah, porque eu fui na igreja, o pastor falou, faz isso, faz aquilo outro. Então quem estava dando a ordem era o pastor. Mas Jesus disse, não ouve ele não, ó, tomai o meu jugo. Está entendendo o que eu estou falando? O pastor fala uma coisa, a religião fala uma coisa, mas Jesus disse, tomai o meu jugo. Coloca o dedo, em Mateus 11, 29. Tomai o meu jugo e aprendei de mim. Eles eu não sei como eles são, mas Jesus falando, eu sou manso, mas tem cada pastor bravo, hein? Não tem? Um dia eu vi um pastor falar assim, na minha igreja é assim, eu trato as ovelhas aqui, ovelha. Eu olhei e falei, vixe, calma. Eu fiquei com medo daquele pastor. Ele pregando num conselho de pastor, só para pastor, comigo é assim, ovelha eu trato aqui, ó. Eu falei, vixe, calma. Quem que é um pastor desse? Ovelha tem que puxar aqui no cabeça. Eu falei. Mas Jesus disse, ó, Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim que eu sou manso e humilde de coração. Outra promessa. E encontrareis descanso para quem está debaixo da lei, para as vossas almas. Eu encontrei. Quem mais encontrou? Você encontrou descanso, pode aplaudir a Ele, que foi Ele que te deu descanso. Foi Ele que te aliviou. Mateus 11, 30. Pois o meu jugo é suave, suave na nave. Está tranquilo, está favorável, está tranquilo. Tá. Com Jesus é assim, irmão. Está tranquilo. Está favorável, suave na nave com Jesus. Agora está uma maravilha. Agora está uma maravilha. Está tranquilo, está favorável. Com Jesus. Mas com os homens? Se você soubesse o medo que eu tinha de pastor, irmã. O pastor vem vindo. Só faltava bater continência. Eu estava assim e tal. Ó, pastor! Eu não sei vocês, mas eu tinha um medo de pastor. Tinha mais alguém que tinha medo de pastor? Eu tinha um medo de pastor, irmão. Eu sou filho de pastor. E eu já fui jovem. Aí estava lá conversando, né? Então, tal. O pastor! Está voltando! Eu tinha um medo de pastor que vocês nem... Eu não sei vocês. Vocês eu não sei. Eu tinha medo de pastor.
Não sei vocês, mas era a imagem que eu tinha. O pastor é um homem brabo. O pastor vai... Ó, o pastor, hein? Vai te colocar no banco. O pastor vai te colocar de suspensão 3 meses. Esses negócios tudo para quem veio da lei. O pastor, hein? Ó, o pastor. E eu morria de medo do pastor. Falei, nossa, me passaram isso? Mas Jesus disse em Mateus 11:30, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que existe crente carrancudo? Nas mais incontáveis igrejas. Carrancudo, parece que matou uns 10 e tem mais 3 amarrados para amanhã. Não tem crente carrancudo? Dá um sinal se não tem. Se é que você não era um desses. Não tem crente carrancudo? Irmã, tá cheia, irmã. Tem uma mulher que sobe a rua em casa lá, eu penso que ela está indo para a guerra. E quando volta, vindo da guerra. Porque a bicha parece que matou uns 10. Por quê? Jugo pesado, fardo pesado dos homens. Quem está entendendo? Rapidinho, Mateus 23, olha aí, ó, rapidinho. Mateus 23, estou terminando já, que era só meia hora. Mateus 23, ó. Mateus 23, versículo 13. Olha o que Jesus falou sobre eles. Mateus 23, 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, fechais o reino dos céus aos homens, vós mesmo não entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Os caras são assim, ó. Eles não deixam entrar, não. Não pode entrar. Mas tá... Não lê Paulo, não. Não, mas aqui está escrito, você está sendo ovelha negra, hein? Está sendo desobediente, hein? Pastor, eu estava lendo a Bíblia, o que você estava lendo? Não, é que eu vi aqui. Não, irmão, não. Vamos esperar. O pastor falar, está falado. Mas é o pastor que tem que falar? Não é a palavra, não é a Bíblia? Se o pastor falar A e a Bíblia falar B, com qual que você fica? Com a palavra de Deus, com o que está escrito. Porque se estiver escrito... Para terminar, Hebreus capítulo 10. Graça, alívio para quem está cansado da lei. Meu irmão que me assiste agora no Facebook, no YouTube, no site, nos grupos de WhatsApp. Você que está cansado de campanha. Você que está cansado de corrente. Você que está cansado de promessas vãs. Promessas vãs, faz a fogueira santa e você vai ser empresário e faz a campanha e dos 70, se não der 60, né? Então faz a campanha, faz a corrente, faz a fogueira, faz não sei o quê, e você fica e faz, e já passou 5 anos, e passou 15 anos, e passou 20 anos, e passou 50 anos e nada aconteceu. Eu conheço muitos. Eu tenho obreiros que vieram da lei, do sal. Sabe a igreja do sal? Obreiros que estavam cansados, não aguentavam mais nem ouvir a voz do homem lá. Nem ouvir a voz, não aguentava mais. Cansado, sobrecarregado, condenação, jugo, peso. A obreira de 25 anos chegou aqui cansada. Quando viu a graça, me abraçava, feliz, alegre. Nunca me ensinaram a Bíblia. Agora eu estou entendendo. A graça, nós não estamos na lei. Uma obreira com 25 anos, porque ela não pode ler a Bíblia. O que o pastor falou está falado, não pode ler a Bíblia. Você sabe o que eu estou falando, né? Graça, alívio para os que estão cansados da lei. Você está cansado de campanha, cansado de corrente, cansado de fogueira santa, cansado de fazer jejum, cansado de subir no monte, cansado de pagar o preço, cansado de um monte de obras mortas que não chegam a Deus e que Deus não quer essas coisas. Você está cansado disso. A graça resolve isso aí. Só a graça resolve. Quando você lê Hebreus 10, cansado de ouvir que você é um pecador,
Pastor, eu era criança, falavam que eu era um pecador. Eu era adolescente, falaram que eu era um pecador. Eu era jovem, falaram que eu era um pecador. Eu me tornei adulto, falaram que eu era um pecador. Eu me casei, falaram que eu era um pecador. Já estou com 3 filhos, falam ainda que sou um pecador. Já virei vovó e ainda falam que eu sou um pecador. Esse pecado nunca vai sair da minha vida. Era uma das perguntas que eu tinha. Quem está entendendo? Era uma das perguntas que eu tinha. Mas pecado nunca vai sair. Era igual o diabo. Mas o diabo nunca vai perder para Jesus. Irmãos, vamos amarrar o diabo. Está amarrado. Em nome de Jesus. Expulsa e sai. Está amarrado. E vai embora. E não sei o quê. Acabou. Amém. Graças a Deus. O quê? Ele voltou de novo. Está amarrado. Sai daqui. Vai embora. Amém. Olha ele de novo. Está amarrado. Em nome de Jesus. Pô, irmão, mais uma semana, um mês, um ano, 5 anos, 10, 20. Não, esse diabo não vai sair nunca. Tem alguma coisa errada aí. Era a pergunta que eu tinha. Esse diabo não vai sair nunca. Oração forte. E ora com enxofre, com sal grosso, com sal fino. Joga vinagre, tempera salada, come. Faz de tudo. E o diabo nunca sai. Ele sempre volta. Não é? Não é? E eu pensava. Falei, Senhor, onde expulsamos o diabo aqui? Fui na outra igreja, no culto tarde da vitória, expulsaram o diabo lá também. Vai no outro culto, expulsa o diabo também. Fui numa outra igreja que não está sabendo de nada, também estão expulsando o diabo. Falei, mas quantos diabos tem? Eu fui em 5 igrejas, já é 5 diabos. E eu não tinha resposta. Eu tinha pergunta, mas não tinha resposta. Sai, diabo! Depois ele voltava. E eu não tinha resposta. Mas uma coisa eu sabia. Alguma coisa estava... não pode ser assim. Alguma coisa está errada. Diz que Deus é poderoso. Diz que o nome de Jesus tem poder. E fazem livros o nome de Jesus. Não tem esse livro aí? O nome de Jesus tem poder. Mas expulsa de manhã e à tarde tem que expulsar de novo. Expulsa à tarde, de noite tem que expulsar. Expulso de noite, no outro dia ele está aí. Já passou mais de um século, expulsa e sai, puxa, estica e não sei o quê. E o diabo não sai nunca. Eu falei, tem coisa errada, Senhor, pelo amor de Deus. O que está acontecendo? Quem está entendendo? Alô, o diabo não saía nunca. O pecado não saía nunca. Eu nunca estava salvo. Eu falei, tem coisa errada. Diz que Deus é poderoso, no nome de Jesus. Mas o diabo nunca acaba. Quem está me entendendo? Eu estava cansado disso aí. Eu não sei vocês. Eu estava cansado, irmão. Pô, vai de manhã e expulsa aqui. Expulsou, acabou. Vai à tarde, está lá ele de novo. Ele saiu dali e veio aqui. Mas eu não tinha resposta. Expulsa daqui, ele vai em outro lugar. Então parece que ele estava só indo nas igrejas. O diabo congregava mais que os crentes. Pô, onde eu ia o diabo estava. O diabo não faltava uma campanha, meu. Tem crente que não congrega e o diabo estava todo o culto, o diabo estava lá. Era o primeiro a chegar. Ele saía, mas voltava. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Hebreus 10, para terminar. Versículo 10. Graças a Deus, a graça me aliviou. Porque eu estava cansado da lei, tinha jeito. Agora tem que ter, eu falei 2 coisas. Diga comigo, caráter e personalidade. Porque um pastor tem que ter caráter. Eu já era pastor. O pastor tem que ter personalidade. Senhor Jesus, tua palavra diz, Senhor, está escrito. Senhor meu Deus e meu Pai. A Bíblia diz, ele tem que ter caráter e personalidade para que Deus fale com ele. Ele não pode ficar se escondendo na tradição da denominação. É porque nós batistas sempre fomos assim. É porque aqui na Assembleia sempre foi assim. Nós não podemos mudar. Não. Tem que ter caráter e personalidade. Senhor Jesus, está escrito, tua palavra diz. Senhor meu Deus. Então tem que ter caráter, personalidade. Para que o Senhor se manifeste e revele a sua palavra. Porque se não tiver caráter de homem, se não tiver personalidade, continuará no erro e no engano. Por anos, por décadas, por séculos e gerações, como está o sistema até hoje.
É ou não é verdade? Mas quando se tem caráter e personalidade, sabe o que é personalidade? Eu sou eu, respondo por mim mesmo. Não, mas o pastor falou, não quero saber do pastor, eu falo por mim. Senhor, eu estava lendo uma Bíblia, tua palavra diz, Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, está escrito, você tem que ter caráter, personalidade, e ir buscar a Deus, resposta em Deus. Porque dos homens estávamos cansados. É ou não é verdade? Os homens nunca nos falavam nada. É ou não é verdade? Por que o padre não falou para a senhora em 59 anos? O senhor em 47 anos. Por que o pastor presidente não falou para o senhor? E vocês que vieram da lei, por que eles não falaram para você? Tem que ter caráter, tem que ter personalidade. Pegue a sua Bíblia. Não está entendendo? Pega a sua Bíblia e vai orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, está escrito, eu li aqui, Senhor, eu não estou entendendo, mas a palavra diz, ó meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço que me dê entendimento, me revele sua palavra. E Deus que ouve orações, vai se manifestar em sua vida. Mas se você não fizer isso, vai continuar no engano dos homens, porque os homens não vão falar. Entenderam? Para terminar, Hebreus 10:10. Cadê a Jovita? Terminando em 3 minutos, Jovita. Conta aí, 3 minutos. Hebreus 10:10. Vamos ler o 9, para ficar bem claro. Hebreus 10:9. Então acrescentou, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus falando, num certo sentido. Aqui estou para fazer a tua vontade. Tira o primeiro, que era a lei, para estabelecer o segundo, que é a graça. Hebreus 10:10. Nessa vontade, ou seja, de tirar o primeiro e estabelecer o segundo, de tirar a lei e estabelecer a graça, Hebreus 10:10. Nessa vontade é que temos sido santificados. Ah, quando eu li isso pela primeira vez, irmão. Ah, quando eu li. Opa, temos sido, quer dizer então que já fomos. Temos sido, na língua portuguesa, fomos. Já fomos o quê? Santificados. Eu falei, como, Senhor? Como foi santificado? Ele falou, pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita, Hebreus 10:10, uma vez por todas. Aí as escamas caíram, e o fardo começou a ficar leve, e o jugo suave. Aí começou a ficar leve. Por quê? Porque não seria mais eu que tinha que pagar o preço. O preço já tinha sido? Já tinha sido pago. Eu já tinha sido santificado, eu que não sabia. Eu não sabia. Hebreus 10:10. Nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Falei, Senhor, isso ninguém me falou. Aí fui lembrando dos pastores, das igrejas que eu passei. Senhor, isso ninguém me falou, o pastor nunca falou isso. Mas está aqui mesmo, Hebreus 10. Eu já fui santificado. Ele falou, é o que está escrito. Mas de uma vez por todas, eu não preciso mais. Ele falou, é o que está escrito. Não está escrito isso? Eu falei, tá. Aí ele falou, se tiver escrito, eu creio. Senhor, ele falou, lê mais um pouquinho. Eu falei, um pouquinho aonde? Ele falou, lê o verso 14. Hebreus 10:14. Porque com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre. Verso 10, você está santificado para sempre. Verso 14, você está aperfeiçoado para sempre. Falei, Senhor, isso não me falaram. E o fardo ficando leve, e o jugo ficando suave. Hebreus 10:14. Porque com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Quer dizer então que eu já sou santificado? Sim, para sempre. Isso mesmo. Aí ficou leve e suave. Aí ficou leve e suave. Quem dá um sinal que está entendendo? Estou terminando. Alô, ficou leve para você também? Ficou suave? Orra! Quando eu era criança falava orra. Orra! Irmão,
Verso 10. Santificado de uma vez por todas. Yes. 14. Aperfeiçoado para sempre. Forever and never. Yes. Nossa, não é que a graça, não é que o negócio é bom mesmo? Porque se estiver escrito. A graça é um alívio para quem está cansado da lei.